essa ministração que o Senhor Jesus colocou na minha vida para trazer a vocês hoje está baseada em um versículo que ano passado eu passei o ano todo ruminando esse versículo dentro de mim, que está lá em Daniel 11, versículo 32, que fala o seguinte: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu vou repetir. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quantos aqui nessa noite querem ser fortes? Dão glória a Deus. E quantos querem fazer proezas? O segredo de tudo está no início. Mas o povo que conhece o seu Deus, intimidade. A intimidade com o Senhor Jesus, a intimidade com Deus gera identidade. Quanto mais nós andamos com o Senhor, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor Jesus, mais parecidos com Ele nós iremos ficar. Então nós estamos numa geração que quer se tornar forte, que quer fazer proezas, mas esquece o principal, esquece o que move isso, esquece o que nos forma e nos capacita. É o conhecer a Deus que irá impactar a nossa identidade, ou seja, irá nos tornar algo, irá nos tornar forte e através disso, consequentemente, irá nos capacitar a fazer proezas, irá nos capacitar a fazermos aqui a produtividade. Então nós estamos numa geração que quer muito ser, que quer muito fazer, mas nós esquecemos do lugar secreto. Nós esquecemos que tudo isso gira em torno da intimidade com o Senhor Jesus. Então, eu tenho visto essa geração que vem para a igreja, o povo até faz pela igreja. É uma geração que vem para a igreja, mas não conhece o Deus da igreja. É uma geração que trabalha para o reino sem o rei. É uma geração que trabalha para Deus sem Deus. É uma geração de Apocalipse 2. Que o Senhor Jesus vira para aquela igreja de Apocalipse 2 e fala: veja tuas obras, conheça o teu labor, veja que vocês fazem muito, vocês chegam a suar, sabe, de tanto que vocês trabalham, mas o Senhor Jesus fala: mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. O que é que o Senhor Jesus está falando? Não adianta de nada vocês virem para a igreja, não adianta de nada vocês fazerem, vocês trabalharem, vocês cantarem, se vocês me abandonarem, se vocês esquecerem do lugar secreto, da intimidade. E um dia eu estava lá em Curitiba, em uma dessas reuniões que teve com os pastores, né, ali do Luciano Subirá. Eu estava lá e a pastora me levou para comer um rodízio. Eu entro lá no rodízio de carne, e aí entro lá e tal, e tinha muita carne, eu comi, um negócio gostoso, botei meu prato, e era carne, tomei carne, entrei na carne, e aquele negócio todo, igual hoje ali com o Júnior, com a Bia, um negócio top assim. E aí, gente, a minha comida predileta não é carne, é sushi. Eu gosto de carne, eu amo muito, mas a minha comida predileta, assim, que, sabe, que brilha os meus olhos, é sushi. E aí, nesse rodízio de carne, eu comi carne, muita carne e tal, aquele lugar chique, aquele negócio todo e tal. E aí eu enchi, e aí eu fui lá para o lugar de pagar, né? E quando eu estou passando para pagar a minha parte, que eu olho assim em cima assim, de uma das prateleiras, inúmeros sushis. Aí, gente, eu falei: não é possível que eu não vi isso aqui, minha comida predileta. Só que eu estava tão cheia, que eu olhei para aquela quantidade de sushi, eu olhei para aquela minha comida predileta, e eu não senti um pingo de vontade de comer sushi. Foi impressionante. Por mais que ali estivesse aquilo que eu mais gostava, aquilo que mais brilhava os meus olhos, eu não senti vontade, porque eu estava Foi nesse momento que eu olhei, o Espírito Santo de Deus falou comigo, porque Ele fala nas coisas simples. Ele falou assim: Natália, é por isso que essa geração não me busca. É por isso que essa geração não tem sede e fome pela minha presença. Porque eles já estão cheios demais das coisas
desse mundo. Estão cheios demais de Instagram. Estão cheios demais de Netflix. Estão cheios demais de amizades que não levam para lugares nenhum. Estão cheios demais. Então é impossível eles sentirem fome e sede da minha presença. E vocês bem sabem, quando a gente está muito cheio, tem vezes que a gente olha para a comida e sente até repulsa. Fica aqui, a comida fica aqui, a gente não sente mais vontade de comer mais nada. E foi nesse momento que o Espírito Santo falou para mim. E a palavra para essa geração é: se esvaziem. Querem voltar a ter prazer com a minha presença? Querem voltar a ter os olhos brilhando pela minha presença? Se esvaziem. Foi a palavra que ele me deu. Porém, o contrário também é verdade. Quando a gente estiver cheios de Jesus, a gente vai olhar para esse mundo e não vai sentir um pingo de vontade de estar lá, porque nós já estamos preenchidos com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. É tempo de voltarmos ao lugar secreto. É tempo de voltarmos não somente a frequentar a igreja, mas voltar também a frequentar o nosso secreto. O Deus do seu quarto é o mesmo Deus da sua igreja? Quem é o seu Deus no seu quarto? A quem você mais serve no seu quarto? O que você assiste no seu celular? Estamos numa geração onde a gente nunca teve tanta comida, tanta bebida espiritual. É pastor, você entra no YouTube ali e tem várias pregações de graça, e tem várias pessoas relevantes de graça. Tem até uma menina parecida com a Juliette, Natália Carvalho lá de graça no YouTube. Gente, eu não sei não, viu? Me chamam de Juliette Gospel, eu já estou cansada disso aqui. O povo falando, é Juliette, é Juliette. Eu não sou Juliette, gente. Eu vou converter a Juliette em nome de Jesus. Com essa daí, com essa brincadeira eu vou converter ela. Nós estamos numa geração que nunca teve tanta comida e tanta bebida de graça. Tu entra no YouTube, é palavra, é palavra, é palavra. É Luciano Subirá e tem vários pastores lá de graça lá. Nunca houve tanta comida e tanta bebida. A mesa está farta. O que falta é fome e sede. A mesa nunca esteve tão farta como nós temos agora. Mas nós entramos no nosso quarto, a gente quer ouvir pregação? Não quer. A gente quer botar um louvor lá e adorar a Deus? Não quer. A gente quer ir conversar com gente que não presta. A gente quer ir assistir coisa que não presta. A gente quer só entretenimento. Entretenimento. Nós temos tempo para tudo. Impressionante, menos para Deus. Não é falta de tempo, é falta de prioridade, porque tempo tu tem de sobra. Nós temos tempo sim de buscar a presença de Deus. Se eu pegar teu celular hoje, vai estar lá a quantidade de horas que você passa no WhatsApp. Converte isso em oração para você ver o quanto você vai ser transformado. Nós temos tempo sim. E o Senhor tem me levantado pelo Brasil afora para pregar para jovens e adolescentes, adultos, para chamar de volta. Deus foi muito, muito direto comigo, pastor. Ele falou assim, Natália, o seu ministério talvez não seja tanto evangelístico. Você vai sim ganhar pessoas para Jesus. Mas ele falou assim, o seu ministério principal é fazer com que os cristãos sejam parecidos com Cristo. Porque nós estamos numa geração onde, sabia que nós estamos chegando a quase 50% dos brasileiros, se quase 50% de todo o Brasil se diz ser protestante? Se diz ser cristão? E a pergunta é, por que nós não estamos vivendo ainda um avivamento no Brasil? Sabe por quê? Eu respondo. Porque as igrejas estão cheias de pessoas vazias da palavra, da intimidade com o Senhor. A gente ama vir à igreja, levantar as nossas mãos. Mas e dentro da sua casa, quem você é de verdade? Quem você é de verdade dentro da sua casa? É esse adorador que você é aqui? É o mesmo adorador que você é lá?
Não responsabilize o seu pastor por aquilo que é sua responsabilidade. O seu pastor tem um dever, os pastores, os presbíteros, de guiar vocês para um destino, de ser uma inspiração, uma influência. Mas dentro da sua casa a responsabilidade é toda sua. De buscar intimidade. Eu amei o tema desse congresso. É tempo da igreja voltar ao lugar secreto, porque Ele está voltando e não tardará. A ciência vai chegar um momento que a ciência não vai ter mais para onde se multiplicar, se desenvolver. Está acontecendo as coisas muito rápido, muito rápido. Ele está voltando e os sinais estão aí para todo mundo ver. Não vê quem não quer. E é tempo da igreja voltar ao lugar secreto. Intimidade. Se esvaziem. Se esvaziem. Faz um jejum aí, pelo menos de WhatsApp, de Instagram. O que é que está preenchendo seu tempo? O que é que te afasta de Deus? Se afaste daquilo que... Aí tem um povo assim, Senhor, os jovens, Senhor, me afasta, Senhor, das pessoas que me afastam de Ti. Eu falo de surtar quando vejo essa frase. Aquelas frases feitas. Me afasta dos olhos maus. Me afasta de quem me afasta. Gente, Jesus não vai descer aqui em casa e falar, ei, fulano, se afaste dela aí, vá. Ei, me dê aqui seu celular. Não, pode usar o Instagram, não. Tá bom por hoje. A gente quer espiritualizar aquilo que é nossa responsabilidade. Não é Deus me afasta daquilo que me afasta de Ti. Não, é você que tem que tomar atitude hoje. Não é Deus me afasta daquela pessoa que me afasta de Ti. Não, é você que tem que se afastar. É você que tem que se afastar daquilo que te afasta de Deus. Para de espiritualizar aquilo que é tua responsabilidade, jovem. Eu digo isso por... Ai, meu Deus. Okay? Experiência própria. Obrigada, Jesus. Por experiência própria. Nasci em um lar cristão. Meus pais, quando eu fiz 10 anos de idade, meus pais se tornaram pastores. E ali, com os meus 10 anos de idade, eu comecei a pastorear ali junto com meus pais. Com 10 anos de idade, eu já trabalhava na igreja. Eu já ministrava, criança, ministrava para as crianças. Desde 10 anos de idade. Eu era tia do ministério infantil. Imagina o caos que não era. Ai, Jesus. Então, eu já comecei a servir desde cedo, de pregar desde cedo ali, né? Só que quando eu fiz 15 anos de idade, ali, quase chegando nos 16, eu estava andando com o pessoal, com as meninas, que estava todo mundo namorando. Todo mundo namorando, menos eu. A menina me chamava de Virgem Maria, puritana. É aquele negócio, né, Natália? É o seguinte, tá difícil andar com você. Tá todo mundo namorando, menos você. Você tem que... Para com essa besteira. Vai namorar. Vai conhecer um menino. Vai beijar, tal, não sei o quê. Eu gostei da ideia, né? Estão aí tampando o riso, tudinho aí, ó. E aí eu comecei a andar com esse povo. Quando eu falo que a gente deve se afastar, de quem nos afasta de Deus, eu falo por experiência própria. A mesma coisa que me afastou do Senhor foi a mesma coisa que me aproximou de Deus. Se chama amizades. Amizades. E com meus 15 anos eu andei a andar com esse povo, que foi as mesmas pessoas que me apresentaram, aquele meu namoradinho, meu ex-namorado, aquele negócio todo. Eu comecei a me rebelar contra os meus pais. Ah, filhos, se vocês soubessem o quanto é valioso honrar pai e mãe. Sabia que é o primeiro mandamento com promessa? Os pais de vocês já estão aonde vocês vão chegar. Eles sabem do que a gente não sabe ainda. A gente pensa que sabe de tudo, mas a gente não sabe de nada. Valorizem os pais de vocês enquanto ainda há tempo, enquanto estão vivos. Ouçam a voz deles. Eu estou falando, gente, por experiência própria, porque eu já estive aí no lugar de vocês. E eu achava que eu sabia de tudo. Então valorize. Eu sei que mãe às vezes é um pouquinho chata. Minha mãe às vezes falava sozinha dentro de casa. Minha mãe ficava com raiva lá de todo mundo dentro de casa, que mãe tem um surto de vez em quando, né? Mães têm um pouquinho de surto assim, do nada. A gente pensa, o que foi que eu fiz? Simplesmente estrala a cabeça delas e dá um surtado assim. Parece que elas tem um negócio assim dentro de casa, tem que soltar. Aí do nada minha mãe estava lá, lavando o prato, do nada. No dia que a véia que estiver debaixo de um caixão,
Vocês vão aprender a valorizar essa véia. E eu olhava assim, eu falei, os meninos aconteceu alguma coisa, vamos procurar um cabo de vassoura para varrer a casa. Vamos ajudar a manhã, porque amanhã hoje está surtada. Aquele negócio todo, né? Ah, como eu sinto falta dessas coisas, gente. Quando a gente cresce, a gente sente falta dessas loucuras das nossas mães. Minha mãe era meio doida, né? Hoje está mais certo assim. Ela pegava meu boletim da escola. De 13 matérias, eu passei em uma. Obrigada, senhor, tua serva. E foi em artes. Vou tomar água aqui. Mas isso é só lá na Bahia, aqui não tem essa não. Todo mundo estudioso, viu pai, viu mãe? Pela fé. E eu passei em artes, eu acho que é porque o professor nem ia assim, sabe? Aí não tem o que fazer com os alunos, passa todo mundo. Foi nessa daí que eu fui. Aí minha mãe pegou o boletim, e fica aí, viu pai e mãe, para vocês aprenderem. Pegou o boletim, olhou assim para nós três, meu irmão tinha passado assim, em umas 4, né? Meu outro irmão, minha mãe professora com esses filhos, burro. Aí, minha mãe olhou assim, meus filhos, vocês não são isso aqui, vocês são inteligentes. Eu ficava, meu Deus, mãe está ficando doida. Olha um boletim desse e fala que eu sou inteligente. Vocês são inteligentes. E digo mais, vocês têm a mente de Cristo. Eu falei, pronto, tem alguma coisa errada com Cristo. Se essa for a mente dele, tem alguma coisa errada com a mente de Jesus. Minha mãe profetizou tanto que hoje os 3 filhos estão dentro da igreja, servindo ao Senhor. E estão aí, né? Eu sou inteligente. Então assim, minha mãe, ela pegava e profetizava. Minha filha é inteligente. Eu era um pouco burra, era. Venhamos e convenhamos. 3 matérias passar em uma, alguma coisa tinha de errado comigo. Eu era um pouco burrinha, era, mas minha mãe pegava e profetizava. Gente, fica aí só um parênteses para os pais. A mesma boca que vocês têm serve para ou profetizar ou amaldiçoar. A mesma força para amaldiçoar é a mesma força para profetizar. Então, utilize para profetizar, vai dar certo. Uma hora dá certo. Mas, como vocês pais são autoridades espirituais, cuidado com aquilo que vocês falam para os seus filhos. Porque Satanás pega tudo e escreve. Então, fecha parênteses. Então, valorizem os pais de vocês. É o primeiro mandamento com promessa para que a gente venha ter vida longa. Eu e meu esposo, a gente tem muito essa, a gente valoriza e honramos muito os nossos pais. Semana passada eu comprei, sabe, um panetone da Cacau Show para minha mãe, dei para ela. A gente honra muito os nossos pais, enviamos ofertas para os nossos pais, ajudamos os nossos pais, porque esse é um princípio. É um princípio. Não fala, filhos, honrem aos seus pais se eles forem legais. Honrem aos seus pais se eles forem gente boa. Se eles forem cristãos, não. Honre aos seus pais, ponto. Valorize os seus pais, ponto. Porque depois, a decepção dura e dura muito. Decepção não, a culpa. A culpa de não ter honrado enquanto a vida dura e dura muito. Então, aproveite os pais de vocês. Fecha parênteses. Então, eu cresci na igreja, porém, assim como a garagem não me faz um carro, pastor Wellington, a igreja não me faz um cristão. O que me faz uma cristã é eu ser parecida com Cristo. O que me faz uma cristã é ter intimidade. O que me faz uma cristã de verdade é eu me relacionar com Cristo. E com meus 15 anos de idade eu me rebelei contra os meus pais. Gente, eu me culpo tanto disso, sabe? Eu me culpo muito disso. Eu me arrependo de ter feito isso, que a culpa é do Satanás. Eu me arrependo de ter feito isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Então, me ouçam, pelo amor de Deus. E ali eu, com essas amizades ruins, me rebelando contra os meus pais. Foi aí quando eu entendi que as amizades, elas são muito complicadas. Claro que eu me responsabilizo pelos meus atos. Ninguém puxou minha mão obrigando eu a fazer coisas ruins. Ninguém puxou minha mão e me obrigou a pecar ou a me afastar do evangelho. Não, foi tudo responsabilidade minha, mas por influência de amizades. Isso é tão verdade que a Bíblia fala várias vezes. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 13, 33. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo, a morte
Amós 3:3. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Com quem você tem andado? As mesas que vocês frequentam revelam aquilo que vocês estão procurando. Não tem como você desenvolver o seu propósito andando com gente sem propósito. Não tem como você andar de mãos dadas com outra pessoa que está andando em direção contrária à sua. Você vai paralisar, porque é ele puxando para cá e você tentando puxar para cá. Ou pior, você vem para cá. Foi o que eu fiz. Fui puxada pela correnteza porque eu estava fraca na minha intimidade com Deus. Com quem vocês estão andando? Acabei de ler vários versículos bíblicos. Natália, mas Jesus amava a todos. Jesus amava a todos, mas andava com poucos. Jesus amava a multidão, mas não levava a multidão para casa. Não se assentava com a multidão. Para a multidão, Jesus dava sinais e maravilhas. Para os discípulos, intimidade. Então, cuidado com quem você anda. E em certas ocasiões, Jesus só chamava 3, Pedro, Tiago e João, que é quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, que é quando Jesus está lá no jardim de Getsêmani, e que é quando Jesus está no monte da transfiguração, porque nem todo mundo tem maturidade para lidar com aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. Então, com quem você está andando? Cuidado com isso, muito cuidado com isso. Não tem como você parar de cair em pecado se você continuar nos mesmos lugares. Graças a Deus eu não fui muito longe. Graças a Deus. Foram só uns 6, 7 meses me rebelando contra os meus pais, mentindo, né? Sendo rebelde dentro de casa. Meus pais sempre foram pastores muito sérios, pessoas muito de Deus. Nunca deixaram nada assim a desejar dentro da minha casa em relação ao Senhor, mas eu escolhi ir para longe dos meus pais. Eu me arrependo muito. E daqui a pouco eu termino meu testemunho. E o que me ajudou a abandonar tudo isso, a deixar tudo isso para trás, a rebelião, foi a obediência. Foi a obediência. A linguagem de amor do Senhor Jesus não é aquilo que você fala. É aquilo que você faz. A linguagem de amor de Deus é a obediência. Eu gosto desse versículo, de 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqui na minha Bíblia não tem que Deus, Ele preparou essas coisas grandiosas para todo mundo. Não fala isso. Deus preparou essas coisas grandiosas para uma classe de pessoas. Para aqueles que o amam. E o que é amor mesmo na Bíblia? É você levantar as mãos aqui na igreja e dizer que ama. Eu te amo, Jesus, glória a Deus, tem fogo. Não vou cantar não, porque senão vira libertação. O que é realmente o amor? Eu vou dizer para vocês, eu vou ler apenas um capítulo da Bíblia, não vou ler outro capítulo. Em apenas um capítulo, 4 versículos no mesmo capítulo, o próprio Jesus falando que de fato significa amor para Ele. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14, versículo 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são esses que me amam. João 14, versículo 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. João 14, versículo 24. Quem não me ama, não me obedece. Tem uma pessoa que me perguntou no Instagram, dessas caixinhas de Instagram: Natália, a minha obediência faz Deus me amar mais ou me amar menos? Falei, não. Mas revela se você o ama. Deus te ama incondicionalmente.
Mas é a sua obediência que vai revelar se você realmente ama Ele. É quem você é no seu colégio que vai revelar se você realmente ama Jesus. É quem você é na sua faculdade que vai revelar se você realmente ama Jesus. É quem você é dentro da sua casa que vai revelar se você realmente ama Jesus. Porque tem muito crente 007, ninguém sabe quem é mesmo dentro do colégio, da escola, da faculdade. Não sabe se é crente, se é católico, se é cristão. É omisso. A omissão já revelou a quem você escolheu. E não foi a Jesus. Então, a obediência revela se você ama ao Senhor Jesus ou não. É aquilo que você faz. Aquilo que você fala, a sua pregação, a sua mensagem, deve ser apenas uma consequência daquilo que você faz. Da sua obediência. Natália, mas espera aí. A Bíblia fala que nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pela obediência. É verdade. A Bíblia fala lá em Efésios que nós somos salvos pela fé, para que a gente não venha se gloriar. Isso é uma bem verdade. Mas a gente só lê, parece que os outros versículos sumiram da Bíblia. A Bíblia fala lá em Efésios, nós somos salvos pela fé, para que ninguém se glorie, para as boas obras. Tem um objetivo. Não são as minhas obras que me salvam, mas são as minhas obras que mostram se eu realmente estou salvo ou não. As obras não é para merecer a salvação, as obras é para aquele que merece tudo de mim. A minha obediência não é para que eu venha merecer salvação, a minha obediência é para aquele que merece tudo, é para aquele que derramou cada gota de sangue em meu favor. Então nós precisamos aprender a ser obedientes. A Bíblia fala que nós somos filhos da obediência. Nós somos filhos da obediência. Nós precisamos aprender a obedecer desde dentro da nossa casa, a nossa escola, a nossa faculdade, na igreja. Nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. E tudo que eu vivo hoje em Deus é uma consequência da minha obediência. É muito legal vocês verem hoje uma Natália que prega pelo Brasil, que tem seguidores no Instagram, que o pessoal segue, compartilha, muito, muito top. As pessoas querem o seu progresso, mas não querem passar pelo seu processo. Gente, só eu sei o quanto eu renunciei para estar aqui em cima hoje, para estar rodando o Brasil hoje. Só eu sei o quanto eu obedeci para estar aqui em cima hoje. Só eu sei. Então é muito fácil olhar hoje e querer, mas vai passar pelo processo. Então, quando eu estava me rebelando contra os meus pais, ali pelo 6º mês, eu estava com um namoradinho assim, sabe? Só para dizer que eu estava namorando. Eu estava com esse namoradinho, estava querendo me rebelar, mentia muito para os meus pais. Aí chegou um final de semana que ia ter um congresso numa igreja lá da minha cidade. E os meus pais estavam viajando em Curitiba, para uma reunião dos pastores de lá. Liguei para a mãe, eu falei, mãe, eu quero ir para esse congresso, é de uma cantora que eu gosto muito, eu tinha 15 anos de idade. Gente, hoje eu tenho 29 anos, isso fazem o quê? 14 anos atrás. Gente, eu tenho 29 anos mesmo, não estou mentindo não. Todo mundo me olhou assim. Tenho mesmo, de verdade, tenho 29. Viu? Sou casada e tal, de verdade aqui. É sério, eu tenho 29. Já fui barrada no aeroporto umas 5 vezes, de verdade, já fui barrada mesmo. O pessoal me pedindo, quem é? E eu lá agoniada, aí o pessoal, peraí, menina, quem é seu responsável? Eu estava tão nervosa que eu falei, moça, meu responsável é meu marido. Oh, meu Deus. Enfim. E ali, foi há 14 anos atrás isso acontecido. Eu falei, mãe, eu quero ir para esse congresso, me deixa aí, minha mãe. Deixa você ir, contando que você vá com Grace. Você está muito rebelde, eu não confio em você, você vai, mas vai com minha amiga de olho em você. Eu, ok, mãe, é cárcere privado? Mas eu vou. Aí essa amiga de minha mãe passou para me pegar na sexta-feira, para esse congresso.
Cheguei lá nesse congresso, tal, o nome do congresso foi Identidade. E quem estava com identidade destruída? Eu. Eu gostei das músicas da cantora, top. Estava lá pela cantora e não por Jesus. Eu top demais, amei as músicas e tal. Aí essa cantora ela pega o microfone e começa a pregar, a ministrar. E tome sobre identidade. E eu só olhando assim, eu falei, meu Deus, minha mãe ligou para ela, só pode. Estava falando minha vida toda, e aquele negócio todo. Aí no final eu estava tão constrangida com a presença de Deus, que ela falou assim, quem aqui está afastado do Senhor Jesus? Ela não falou quem quer se converter. Ela falou quem estava na igreja e afastado da igreja ao mesmo tempo, afastado do Deus da igreja. Eu estava tão assim cheia, que eu nem olhei para o lado, nem olhei para trás, eu peguei e fui para frente assim, voei para frente. Fui lá para frente, cheguei lá na frente e a amiga da minha mãe atrás de mim. Eu acho que tu estava afastada também? É o Cássio, minha amiga, Ela levou a sério o negócio de atrás de mim. Gente, sério, eu nunca passei por uma experiência dessa. Essa foi a primeira e a última vez, nunca mais voltei a sentir isso. Eu senti 2 mãos nas minhas costas. Me pressionaram, me jogaram assim no chão, as 2 mãos me jogaram no chão assim, eu caí de 4. Minhas 2 mãos estavam assim, ficaram assim para o chão e os meus joelhos também no chão. Eu tentei tirar as mãos, não conseguia. Eu tentei tirar o joelho, eu não conseguia. E eu ali entendi que era algo espiritual. E eu tentava, fiquei agoniada, aquele negócio, um temor subiu dos meus pés na minha cabeça. Naquele dia, eu entendi que Jesus realmente existe, que o reino espiritual é mais real do que eu e você podemos imaginar. Eu estava literalmente presa ao chão. E ali chega um momento que uma voz bradou nos meus ouvidos, falou assim, agora você pode tirar, porque eu só queria lhe mandar quem manda em você. Eu só queria lhe mostrar quem manda em você. E aquela voz mansa, porém muito estrondosa. E eu olhei por lado, eu vi que não tinha ninguém falando no meu ouvido, eu fiquei assustada, aquele negócio todo. E a voz falou comigo novamente, Natália, olha para as tuas mãos. E eu olhei para as minhas mãos, a voz falou assim, quem mandou você tocar aonde eu não te chamei para você tocar? Quem mandou você ir aonde eu não te chamei para você ir? Você é separada desde o ventre da sua mãe. Você é prometida, você é profeta, eu lhe chamei para as nações. Quem mandou você estar andando onde eu não... Gente, eu estava em outro lugar, estava em Nárnia já nesse momento. Eu já estava pensando, o que é isso? O que está acontecendo? É Jesus voltando, eu vou ficar. Pronto, acabou, foi tudo. Aquele negócio todo. Sério, eu nunca senti nada parecido na minha vida. Por isso que onde eu vou eu falo isso. E ali, a voz falando comigo, aí a voz falou assim para mim, Natália, enquanto eu preparava Eva para Adão dormia na minha presença. Dorme na minha presença, porque o teu eu estou preparando. E ali eu entendi que o Senhor estava me pedindo aquilo que era meu Isaac no momento. Ou você entrega, e eu senti mais uma vez a voz falando, se você não me entregar hoje, você vai perder aquilo que eu estou preparando para você. Gente, e ali ele botou um sinal nas minhas mãos, ele falou assim, esse sinal que está nas tuas mãos era... Gente, tinha tanto pó de ouro nas minhas mãos, tanto pó de ouro. Sabe quando você olha muito para uma luz e fica um negócio preto no seu olho? Era esse nível. Minha mão estava brilhando a esse nível. Eu mostrei para a Grace, ele falou assim, esse é um sinal nas tuas mãos para você mostrar para a amiga da sua mãe, para que tenha uma testemunha disso que você passou. Conta para a Grace, mostra o sinal, conta para a Grace o que aconteceu, porque eu quero uma testemunha disso que você viveu. E eu contei aquele negócio todo. Na hora que eu terminei de contar, eu peguei meu celularzinho da época. Eu tinha celular, viu? Era chique. Naquela época, 14 anos atrás. Peguei meu celular, corri para a porta da igreja na mesma hora. A igreja atrás. Era correndo atrás. Eu não tenho mais privacidade, acabou, foi tudo. Eu aqui peguei meu celular, liguei para meu ex-namorado e falei assim, acabou. Acabou. Ele tomou um susto, achou que eu estava mentindo. Ele, como assim acabou? Eu falei, eu estou apaixonada por outro homem. Ele pensou que eu estava traindo ele. Está me traindo? Que história é essa? Eu falei, não. Eu estou apaixonada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para essa vida eu não volto nunca mais. Gente, dali para cá, onde estou hoje agora na frente de vocês, dali para cá, eu nunca mais ousei olhar para trás. Eu nunca mais ousei ser uma filha rebelde. Eu nunca mais ousei desonrar os meus pais e a Deus. Dali para cá, nunca mais. Até onde vocês estão me vendo aqui hoje nesse púlpito. E ali eu saí, mudei a minha vida.
O Senhor mudou minha vida da água para o vinho mesmo. E eu repito a vocês, graças a Deus eu não fui muito longe. Para vocês terem noção, eu casei em santidade. Eu e meu esposo casamos em santidade. Casamos separados para o Senhor. Enfim. Gente, olha o babado como é forte. Se prepara aí. Como Deus honra a gente. 5 meses depois, eu já estava crente. Aquele negócio todo, reteté, assembleana, aquele negócio. 5 meses depois, apenas 5 meses depois, eu já tinha 16 anos, completei 16 anos, e tinha nessa mesma igreja, na Batista da época, nessa mesma igreja, outro congresso. E eu falei para minha mãe, eu quero ir para esse congresso, vamos. E acabou a minha família toda. Eu fui para esse congresso, que na época era o congresso com Degman Marques, o cantor que canta Que Ele Cresça, Que Eu Diminua. E eu fui para esse show dele, essa apresentação dele lá nessa igreja. Já estava crente e tal, voltando para o Senhor. E aí, acabando assim, esse culto, eu suado, aquele negócio todo, chegou um irmão para mim, um irmãozinho. Nath, vem cá. Opa, tudo bem? Eu quero lhe apresentar o seu futuro marido. Eu falei, oxe, agora que eu não estou procurando, aparece. Que é isso? Fica aí, viu? Ficou a dica aí. Ficou a dica. Quando eu estou escondida em Deus, é que apareceu. Impressionante, né? Aí eu tomei um susto, aí eu descobri, gente, por que ele falou que queria apresentar meu marido. Porque minha mãe andava dando meu currículo para todo mundo. Por que mãe é assim, hein? Acho que minha mãe estava com medo da bichinha burra ficar sozinha. A bichinha perdeu o segundo ano, minha gente. Perdeu o segundo ano, ficava pra titi, essa daí, não vai ter ninguém que queira, não. Aí, veja bem, minha mãe falava para as pessoas o que eu queria num homem. Saía distribuindo assim, o que a Natália quer. Por quê? Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe me chamou com 10 anos de idade. Filha, quando eu fiz 10 anos, se eu não me engano, ou foi na mesma noite ou foi a noite depois. A partir de hoje, a mamãe vai orar com você sobre o seu futuro marido, sobre a sua futura família. E eu, pequenininha, a minha mãe, é o seguinte, você vai falar as qualidades que você quer no seu futuro marido. Mas a mamãe vai falar as 2 primeiras qualidades. É minha, eu vou falar para você. E você vai falando o resto, o que é que você quer, e vai anotando. Tá certo? Tá certo. A minha mãe é o seguinte, Senhor, que o futuro marido de Natália seja apaixonado pelo Senhor, um servo fiel, separado do Senhor, e que ele seja um homem muito trabalhador, provedor, né? Aí ela falou assim, pronto, servo fiel e trabalhador, agora é com você, o que é que você quer? Aí eu não sou besta, né? Com 10 anos de idade. Eu falei, Senhor, eu quero um homem que cante, eu quero um homem que toque os instrumentos. Minha mãe foi abrindo o olho, né? Essa menina está pedindo demais. Eu quero um homem médico, quero que ele seja médico. Minha mãe foi abrindo os 2 olhos assim. O impossível é com o Senhor. O possível eu faço, sua mãe. Quero um homem médico. Eu quero que ele fale inglês. Aí a mãe foi assim. Aí teve uma hora que eu falei assim, Senhor, eu quero que ele seja branquinho, branquinho, branquinho das bochechas rosa. Aí a mãe olhou para mim e falou assim, filha, facilita para o Senhor, você está no Nordeste. Foram essas as coisas que eu pedi para o Senhor, né? E fui orando e jejuando. Com 10 anos de idade, todos os dias, eu anotei aquilo e ia orando minha mãe. Minha mãe, esperta, né? Toda esperta, sabe que tem voz profética sobre a vida dos filhos. Me chamou desde 10 anos de idade e me ensinou a orar para o meu futuro marido. E aqueles anos foi passando. Chega meus 16 anos, 5 meses depois que eu voltei para o Senhor Jesus. Estou lá, o irmão falou, Natália, quero lhe mostrar, lhe apresentar o seu futuro marido. Eu tomei um susto, né? Aí ele falou assim, é o seguinte, ele acabou de chegar de Londres. Chegou de onde, menino? Me conte mais negócio da Europa, né? Esse negócio de um homem muito culto, aquele negócio todo. Enfim, me apresentou, eu aqui, né, já ajeitei meu caminhado para conhecer ele. Já mudei o caminhado, né? Fui esperta. Eu cheguei lá com toda suada, irmão, estava suado, estava parecendo um sei lá o quê.
Aí, o sapato na minha mão, até descalço eu estava. Aí, meu irmão me apresentou, Pai do Senhor, esse aqui é a Natália, esse aqui é o Felipe. Eu, opa, tal, aquele negócio todo, nos conhecemos, mas também ficou por isso. Quando foi no sábado, irmãos, isso é verdade, gente, eu não estou mentindo, sério mesmo. Ainda bem que eu tenho uma testemunha que é minha mãe. No sábado pela manhã, outra pessoa ligou para minha mãe. Pastora Sandra, a Natália está aí? Eu tá assim, bota no Viva Voz. Eu, Pai do Senhor, irmã, opa. Ela falou assim, é o seguinte, eu conheci o seu futuro marido e gostaria de lhe apresentar hoje. Aí eu falei, não é possível. E ele acabou de chegar de Londres. Eu, não é possível. Eu, como é o nome dele, irmã? É Felipe. Eu falei, oxe, eu conheci ele, aquele negócio todo. Disse, tu já conheceu seu futuro marido? Eu falei, não sei se ele é meu futuro marido, mas já conheci. Tal, aquele negócio todo. E aí passou. Quando foi no sábado à tarde, outra irmã ligou para minha mãe. O telefone toca, pastora Sandra está aí? Tá assim. Aí tocou, aí eu, bota no Viva Voz. Gente, graças a Deus, minha mãe é minha testemunha. Eram irmãos que não se falavam, não se conheciam. Pastora Sandra, conheci essa semana o futuro marido de Natália, estava no Viva Voz. Conheci ele, eu falei, deixa eu ver se eu sei quem é. O nome dele é Felipe, ele acabou de chegar de Londres. Meu Deus, tu já, como assim? Olha, tu me arrepiando toda. Eu já sabia, né? Enfim, minha gente. 3 pessoas diferentes falaram praticamente a mesma coisa. E as 3 falaram as coisas iguais. Conheci o seu futuro marido e eu quero lhe apresentar o meu futuro marido. E aí, no domingo, ele foi para a minha igreja, né? De beijo não tem nada. Gostou? E aí a gente começou a conversar, começou a ter amizade, eu e o Felipe. E, enfim, meu futuro marido, estou casada com ele hoje. Se acalma, e olhe lá. Ele toca, ele canta, ele é médico, fez medicina. Ele fala inglês, porque ele morou 6 anos em Londres. Ele fala espanhol, porque ele morou 8 anos na Bolívia. E ele é branquinho, branquinho das bochechas rosa. Aplauda ao Senhor. Irmão, quando tu obedece, Deus tira uma pessoa lá da Europa para lhe honrar. Deus tira uma pessoa lá da Europa para conhecer a baiana véia. Eu orei e jejuei. É isso mesmo. Uhul, uhul. Eu orei e jejuei muito. Orei e jejuei muito. Ele esqueceu um pouco de jejuar, né? Percebe-se. Mas tá aí. Meu marido tá aqui, para a glória de Deus, né? Aí, ó, Juninho também. Vocês esqueceram aí, né? De jejuar, mas a gente jejua muito, né, irmã? Glória a Deus. Ele disse que é dieta de Daniel e só não come legumes. Gente, o que eu quero falar com tudo isso para vocês? Vale a pena ser íntimo do Senhor e obedecer ao Senhor. O meu casamento, eu ganhei tudo. E eu não precisava ganhar nada. Meu marido, na época, tinha condição de pagar. Os pais dele também tinham condição de pagar. Os meus pais também. Eu ganhei tudo. Todas as flores do meu casamento eram de verdade. Nenhuma era artificial. Até isso o Senhor cuidou. O fato é que nós queremos ser muito abençoados sem sacrificar nada para Deus. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Mas Deus tem filhos que preferem Ele muito mais do que esse mundo. Não queira ter uma vida igual sem ter o mesmo sacrifício. Sem renunciar às mesmas coisas. Mudei dentro de casa, comecei a honrar os meus pais, a valorizar os meus pais. Até hoje eu levo isso ao pé da letra. Porque está na Bíblia, aqueles que honram, a vida se prolongará. Está na Bíblia. Então, o que é que você quer? Escolha o que vocês querem. Natália, se eu for pouco íntimo de Deus, eu vou para o céu? Vai. Até vai. Mas não vai ter o mesmo galardão. Não. Ezequiel, ele é mandado entrar no rio.
Ezequiel, entra mais 500 metros, mais 500 metros. A voz só parou de mandar Ezequiel entrar no rio quando era o rio que controlava Ezequiel. Quando os pés de Ezequiel não tinham mais domínio sobre a terra. Quando os pés de Ezequiel não se dominavam mais. Quando o total controle estava das águas, que aqui figura as águas do Espírito Santo. As águas do Senhor Jesus. Nosso problema é que a gente está com os pezinhos aqui muito ainda no chão, ó, e brinca, vai para onde quer, a gente se governa, não é o rio que nos governa, a gente ainda tem controle sobre os nossos pés. Entra no rio, irmão. Deixa o rio te governar, deixa o rio te levar. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. É deixa o rio te levar para onde o Senhor quer que Ele te leve. Tudo que eu tenho provado em Deus é fruto de intimidade com Ele. Vamos ficar de pé. Ai, meu Deus, como Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que tipo de intimidade você tem tido com o Senhor? Aqui atrás aqui tem um versículo, né? Buscai o Senhor. Ou seja, vai chegar o dia que você não vai conseguir mais achar Ele, que é quando Ele voltar. Não tem mais choro, não tem mais arrependimento que faça Ele te aceitar. Mas ainda há tempo. E eu estou diante de uma geração sedenta e faminta pela presença de Deus. Desde que eu coloquei esse pé aqui, eu senti os céus abertos. E sabe, queridos, muitas vezes intimidade, aquilo que o irmão Fábio falou é verdade. Intimidade vai trazer confronto. Porque quanto mais próximo da luz, mais a luz vai fazer com que a gente venha enxergar aquilo que está fora do lugar. Então, intimidade muitas vezes vai sim significar confronto. Naquele dia, naquela igreja, quando eu estava rebelde com os meus pais contra a igreja, longe de tudo. Quando a luz entrou no meu coração e eu vi o que estava fora do lugar, aquela luz me confrontou de tanta forma, de tal forma que eu me cheguei a me arrepender. Eu nunca sentia essa presença, esse temor tão forte na minha vida. E eu passei a entender que a presença do Senhor vale mais do que esse mundo, que a presença do Senhor vale mais do que as coisas desse mundo, que não existe nada melhor do que a presença dEle. Obedecer não é fácil, mas é a melhor coisa desse mundo. Aquilo que Ele nos oferece não é passageiro, é eterno. Então você que está aqui essa noite, independente da sua idade, o que é que você tem feito com a presença de Deus? Falo muito ao Senhor. Quando as coisas desse mundo me tirarem do lugar secreto, da paixão pela palavra de Deus, me tira tudo. Deus, quando está revoltado com aquela geração, Ele chega para Moisés e fala o seguinte: podem ir, vocês vão conquistar a terra prometida. Porém, eu não vou com vocês, vai um anjo com vocês. Essa geração está perversa, rebelde. Mas eu garanto que vocês vão conquistar, porém, eu não vou mais com vocês. Um anjo irá com vocês. E Moisés vira para o Senhor e fala o seguinte: não nos faça sair desse lugar. Não nos faça sair desse lugar, se a tua presença não for conosco. Moisés estava comunicando algo para o Senhor. A tua presença vale mais do que os presentes. Eu não quero as bênçãos de Deus sem os Deus das bênçãos.
De nada vale a promessa sem o Deus da promessa. Não nos faça sair desse lugar se você não estiver comigo. Então quando eu falo sério pro Senhor, se existir alguma coisa que me tire da tua presença, me tire essas coisas. Faz eu enxergar que eu estou cega, para que eu possa me responsabilizar e tirar essas coisas da minha vida. E talvez essa noite a luz está entrando no seu coração e você consegue ver o que está fora do lugar. Se arrependa enquanto há tempo.